Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre a parábola das 10 virgens. Essa parábola se encontra em Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13. Está escrito: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem adivinha. Parábola das 10 virgens. Se encontra em Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, que acabamos de ler. De antemão, agradeço a você que é inscrito, que assiste nosso vídeo, nos ajuda em oração, deixa o like, comentário, compartilha. Muito obrigado, meus irmãos, por nos ajudar nessa missão tão importante que é pregar a palavra do Senhor. Aqui eu não busco fins lucrativos e nem projeção ministerial, e sim busco pregar o Evangelho. Então eu vou dar aqui um resumo. Amados irmãos, essa parábola foi contada por Jesus para nos explicar a importância de estarmos preparados para a sua segunda volta, pois ele vai voltar para a sua volta, melhor falando. A chegada do noivo, ela representa a segunda vinda do Senhor Jesus. As 10 virgens representam, de uma forma geral, a todos nós. Então a parábola normalmente é uma história inventada para explicar uma verdade complexa. E muitas das vezes também pode ser uma história real, mas normalmente é uma história inventada. O interessante é que iremos ver agora o propósito, o contexto, de uma forma muito simples, a aplicação e o que significa os personagens dessa parábola. Qual foi o propósito? O propósito foi o seguinte: o Senhor Jesus, ele contou esta parábola explicando sobre a sua vinda no fim dos tempos, depois de ele ter pregado o seu sermão escatológico. O contexto, se você for analisar o que vem antes, no capítulo 24, falam dos sinais que antecederiam a sua vinda. Os personagens. Aqui fala do noivo e fala das 10 virgens. O noivo, como noivo, podemos dizer que ele ia à casa da noiva para buscá-la para a festa do casamento. Podemos dizer que também um dia o Senhor Jesus Cristo virá buscar o seu povo. Então o noivo é o Senhor Jesus Cristo. As 10 virgens se assemelham na totalidade a todos nós e também os que simpatizam e querem a seguir a Jesus. E das 10 virgens tem as prudentes e tem as imprudentes. As prudentes representam aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor Jesus Cristo, ouvem o Evangelho, se convertem, têm uma mudança de vida e vivem verdadeiramente para o Senhor Jesus Cristo. Já as virgens loucas ou as virgens imprudentes são aquelas que representam as pessoas que ouvem a palavra de Deus, né, o Evangelho, mas não muda de vida, continuam na vida do pecado, não tem um novo nascimento, não demonstra nenhuma mudança. Então, podemos dizer que essas pessoas não se preocupam com as consequências dos seus atos. Então, amados irmãos, o que podemos dizer sobre o significado e a aplicação dessa parábola para as nossas vidas? Veja só, eu fiz aqui um raciocínio, espero que você entenda a mensagem ao qual Deus colocou no meu coração que eu quero passar para vocês. A importância dessa parábola, dessa mensagem falada pelo Senhor Jesus Cristo, ela está nos preparando para o fim dos tempos e para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, pois ele irá voltar. Aqui no canal eu tenho vários vídeos que falam sobre sinais que antecedem a volta de Jesus, sobre a sua segunda vinda. Então assiste aqui no canal, tem aqui uma playlist, aí você procura ali aqui no canal e assiste, e você vai entender melhor acerca deste assunto. Então podemos observar, amados irmãos, que nosso tempo aqui na Terra é limitado. Um dia nós vamos morrer e um dia Jesus Cristo vai voltar. E se formos analisar de uma forma geral, quando este dia chegar, não haverá mais oportunidade para arrependimento. Então podemos observar que não podemos deixar a mudança para outra hora. Então temos que estar prontos. Ou seja, amanhã pode ser muito tarde.
Então, Jesus Cristo vai voltar. E se ele voltasse hoje? E se hoje fosse seu último dia de vida e você não soubesse? Será que você... Pare para pensar. Eu não posso aqui julgar ninguém. Não posso, não devo e não quero. Mas eu quero aqui te orientar. Como está a tua vida? Como estão as tuas atitudes? Como está a tua comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Será que se você morresse hoje, você iria dormir no Senhor? E assim, quando Ele vir, ter o privilégio de ser o primeiro a ressuscitar? Que a Bíblia diz que os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois os vivos serão transformados. Veja que privilégio maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Então, é tempo de fazermos uma reflexão como anda a nossa vida. Os sinais apontam que a sua vinda está muito próxima. O intuito dessa mensagem foi nos orientar para que venhamos despertar cada vez mais e evoluir como os cristãos. Então, amados irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço.